Você entra numa sala e consegue, em menos de 30 segundos, saber quem manda de verdade naquele ambiente. Não o que o cargo diz, quem manda de verdade. Você entra numa conversa já sabendo qual argumento vai usar se a pessoa disser A, e qual vai usar se ela disser B. A conversa ainda não começou, e você já tem 3 caminhos mapeados. Alguém tenta te pressionar e você fica em silêncio. Não porque não tem o que dizer, porque você aprendeu que o silêncio pressiona de volta muito mais do que qualquer resposta rápida. Isso é como é a sua vida depois que você aprendeu a enxergar os padrões por trás de cada comportamento humano. E esse vídeo vai te mostrar como chegar lá. Presta atenção e usa com responsabilidade. Antes de falar sobre o depois, você precisa lembrar do antes. Antes era diferente. Você saía de conversas com a sensação de que alguma coisa tinha escapado, que você tinha dito a coisa certa na hora errada, ou concordado com algo que não queria concordar, mas no momento pareceu mais fácil do que resistir. Você ficava pensando horas depois no que deveria ter dito. Você já perdeu uma negociação não porque o outro lado tinha mais razão, mas porque ele sabia jogar melhor. Você já foi convencido de algo que não queria fazer, sem conseguir explicar exatamente como aquilo aconteceu. Isso tem nome. Você não era ingênuo, você era não treinado. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. A partir do momento que você começa a estudar como a mente humana funciona de verdade, algo irreversível acontece. Você começa a ver as mecânicas por baixo de cada interação, como um filme que você assistia sem perceber os cortes, e agora você vê os cortes. A primeira coisa que muda é como você ouve. Antes você ouvia o que as pessoas diziam, agora você ouve o que elas estão evitando dizer. Quando alguém fala demais sobre um assunto, é porque está desconfortável com ele. Quando alguém muda de assunto rápido demais, aquele assunto importa. Quando alguém concorda rápido demais, ainda não decidiu de verdade. Mas tem um nível mais fundo do que as palavras. É o corpo. O corpo mente muito mais devagar do que a boca. Quando alguém está desconfortável, os pés apontam para a saída antes da pessoa saber que quer ir embora. Quando alguém está genuinamente engajado, o corpo vai na direção da conversa sem que eles percebam. Quando alguém está com medo, a respiração muda antes que qualquer palavra saia. Você começa a ouvir com os olhos, e isso é completamente diferente de apenas prestar atenção. A segunda coisa que muda é como você faz perguntas. Você para de fazer perguntas abertas quando quer uma resposta específica. Você aprende que perguntas com opções direcionam a resposta da outra pessoa para onde você quer, sem que ela perceba que foi direcionada. Em vez de perguntar o que você acha de fazer isso juntos, você pergunta, prefere fazer na terça ou na quarta? A decisão de fazer já está implícita. Você só deu a ilusão de escolha dentro de um caminho que você já escolheu. Isso não é mentira, é arquitetura de opções, e tem uma forma ainda mais poderosa do que direcionar respostas. É fazer perguntas que levam a pessoa a se convencer sozinha. Quando você pergunta o que te impediria de dizer sim a isso, você está pedindo que a pessoa mapeie os próprios obstáculos. E quando ela os mapeia em voz alta, começa a perceber que eles são menores do que pareciam. Você não removeu a objeção, ela mesma removeu ao tentar te explicar. As pessoas defendem com mais força as ideias que acreditam ter tido. Quando a conclusão vem delas, a resistência desaparece. A terceira coisa que muda é como você usa concordância. Você aprende que antes de pedir algo, criar uma sequência de pequenas concordâncias aumenta muito a chance de um sim maior. Você começa uma conversa com pontos que a outra pessoa vai naturalmente concordar. Cria um ritmo de sim, e quando chega o pedido real, o cérebro da outra pessoa já está no modo de concordar. A quarta coisa que muda é a ancoragem. Antes de apresentar qualquer proposta, você aprende a apresentar um valor mais alto primeiro. Não porque espera que aceitem, mas porque o primeiro número que a pessoa ouve se torna a referência de tudo que vem depois. Sua proposta real parece razoável em comparação. A ancoragem já fez o trabalho antes de você pedir qualquer coisa. E agora vem a parte que as pessoas menos esperam, o silêncio. Você para de ter medo de silêncio nas conversas, porque você aprendeu que desconforto com silêncio faz as pessoas falarem mais do que deveriam. Depois de uma pergunta importante, você fica quieto. Deixa o silêncio trabalhar. A outra pessoa vai preencher esse silêncio, e geralmente preenche com informação que você precisava. Em negociações, quem fala primeiro depois de uma proposta geralmente perde. Você aprende a ser o segundo. Tem algo relacionado ao silêncio que leva tempo para aprender. É o controle da reação.
Quando algo te irrita, quando alguém diz algo injusto, quando a situação vai contra o que você queria, a resposta automática é reagir imediatamente. Mas você aprende que a pessoa que não reage controla o enquadramento da cena. Quem reage está sendo movido. Quem não reage está se movendo. Você começa a tratar provocações como informação, não como ameaça. E essa distinção muda completamente o poder que qualquer pessoa tem sobre você numa conversa difícil. Timing, você aprende que o mesmo pedido feito depois de dar algo para alguém tem resultado completamente diferente do que o mesmo pedido feito do nada. Você aprende que pessoas tomam decisões mais favoráveis quando estão em bom estado emocional, quando acabaram de ganhar algo, quando se sentem compreendidas. Você começa a mapear o momento certo e esperar. Reciprocidade. Você aprende que dar algo antes de pedir cria uma pressão psicológica real na outra pessoa. Não por maldade. Por biologia, o ser humano foi programado para querer equilibrar as trocas. Quando você cria esse crédito de forma estratégica, o pedido que vem depois tem um caminho mais fácil. Você aprende a usar espelhamento, sutilmente adotar o ritmo, o tom, as palavras da outra pessoa. E a pessoa começa a te sentir como alguém parecido com ela. A confiança sobe sem nenhuma palavra sobre confiança ter sido dita. E aqui começa a parte mais pesada, porque saber essas coisas tem um custo. O primeiro custo é que você para de conseguir desligar. Você está numa conversa casual com um amigo e percebe que ele está fazendo exatamente isso com você. A técnica das opções limitadas, a ancoragem, o ritmo de concordância, você vê e não consegue mais não ver. O segundo custo é que você começa a questionar as suas próprias interações. Quando você usa essas ferramentas e consegue o que quer, vem uma pergunta incômoda. Essa pessoa concordou comigo porque quis ou porque eu arquitetei a situação para que ela concordasse? E essa dúvida não vai embora. O terceiro custo é nos relacionamentos próximos. Quando você aprende a ler pessoas, começa a ver coisas que preferia não ver. Inconsistências entre o que alguém diz e o que a linguagem corporal indica. Padrões de comportamento que revelam intenção diferente da declarada. Você começa a ver demais em quem você ama, e isso dói de formas que o conhecimento não resolve. Tem um quarto custo que as pessoas raramente falam. Às vezes, a pessoa mais manipulada por quem aprendeu esses recursos é ela mesma, usando recontextualização para não encarar uma verdade simples, usando o enquadramento para nunca se sentir errado. O conhecimento vira escudo contra o crescimento quando é usado para dentro, ao invés de ser usado com honestidade. Então tem a linha. Existe uma diferença entre usar esses recursos para se posicionar melhor, negociar com mais inteligência, se defender de quem tenta te manipular e comunicar de forma mais eficaz, e usar esses recursos para controlar, enganar e prejudicar outras pessoas. A primeira é influência, a segunda é abuso, e a diferença não está na ferramenta, está na intenção. O que separa os dois é uma pergunta simples. Se a outra pessoa soubesse exatamente o que você fez, ela teria chegado no mesmo lugar de qualquer forma. Se sim, você apenas tornou o caminho mais claro. Se não, você pegou algo que não te pertencia. Guarda essa pergunta, ela não vai te deixar em paz. E não deveria. Você vai sair desse vídeo diferente de como entrou. Não porque eu te disse o que fazer, mas porque agora você vê o que sempre esteve lá. E esse tipo de coisa não volta para dentro. Usa bem!